Fala galera, sejam de novo bem-vindos ao canal Mentoria Residência. Quem fala com vocês hoje sou eu, Lucas Oliveira. Sou residente de terceiro ano de Medicina de Emergência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e já estou no meu terceiro ano como monitor do programa Mentoria Residência. Participo ali de algumas outras funções, talvez vocês já tenham me visto por lá, mas aqui agora eu quero falar para vocês sobre os temas de preparação para residência. Coisas que sim, ajudam na nossa preparação, mas também te ajudam na vida, em outras coisas. Alguns tipos de hackzinhos, de coisas, umas dicas que às vezes uma atitudezinha potencializa demais os seus resultados e muda de fato até a sua vida, dependendo do jeito que você olha pela ótica. Isso foram algumas coisas que eu aprendi em 2020 quando eu fui aluno. No meio da pandemia, ali, muitas obrigações, começando essa jornada de querer fazer residência médica, né? Eu me formei em Cuiabá, hoje eu sou residente em Porto Alegre, mas me formei em Cuiabá e naquele momento que eu comecei a procurar, tentar atrás de residência em São Paulo, no Rio Grande do Sul, enfim, onde eu fosse procurar, eu tive que fazer algumas adaptações na minha rotina. E uma das coisas que mais veio na minha mente era, eu não posso procrastinar, eu não posso procrastinar. Você sempre se escuta isso, né? Procrastinar é ruim, procrastinar é uma coisa que vai te atrapalhar, é uma armadilha, não se caia na procrastinação. Mas aqui eu quero quebrar esse mito. Para mim existe sim a procrastinação que não é ruim. E eu acabei comentando e chamando isso de procrastinação eficiente. Foi uma coisa que eu encontrei como um baita incentivo, um baita instrumento potencializador para te levar do ponto A, às vezes, para o ponto B, tá? Você já ouviu, né? Pode falar, manda aqui nos comentários se você já ouviu que procrastinação sempre é uma coisa ruim. Pois é, tô aqui para quebrar esse mito, como eu falei, e vou quebrar e vou te mostrar alguns exemplos para você ver e acreditar em mim, nas coisas que eu consegui ali fazer, conduzir e trazer para a sua prática, para a sua vida, para a sua rotina, você conseguir utilizar esse monstro, esse demônio, vamos dizer assim, que é a procrastinação de forma positiva. Tá? Então tá, vamos lá. A procrastinação, espero já ter quebrado na cabeça de vocês e dizer que não é necessariamente ruim, ela pode ser boa sim. Mas como que ela é boa? Isso é brincadeira, né? Você está sendo irônico em relação a isso? Não. Eu acredito de fato que existem alguns momentos em que a procrastinação é algo positivo. Por exemplo, eu hoje sou residente de terceiro ano e também tenho a função de mentor, de monitor aí do programa Mentoria e Residência. Dentro desse escopo como um todo, eu tenho bastante obrigações, bastante entregas de material, tanto da residência, de dedicação de tempo, de estudo, de disposição, e também tenho minhas obrigações como monitor. Por exemplo, estar gravando esse vídeo para vocês. Imagina se durante todo o meu período de rotina dentro da residência eu ficasse pensando, por exemplo, em depois eu vou ter que fazer, depois eu vou ter que levar, vou fazer depois. Isso, esse momento nunca chegasse. Eu vivi um pouco isso na preparação e talvez você esteja vivendo assim. Sabe aquela matéria que você ainda não está indo bem? Ou que você foi mal numa prova na íntegra e ainda não chegou aquele período para você? E você está procrastinando ter aquele contato com aquela matéria e nesse caminho você vai sofrendo um pouco com isso? Isso não vem para te ajudar. Isso não vai te ajudar. Tá? E o que eu chamo do procrastinador eficiente? É aquele cara que vai deixando para depois aquilo que pode ser feito depois. Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma obrigação para daqui 45 dias e uma para daqui 5 dias, por exemplo, qual você acredita que vai ser melhor que eu faça primeiro? Ou você acha que só porque recebi a missão dessa coisa que eu tenho que entregar daqui 45 dias, há mais tempo eu tenho que fazer lá primeiro? Na verdade, nem sempre. Talvez o que você tenha que entregar em 5 dias, é mais lógico inclusive, você vai precisar fazer antes. Então você não precisa fazer aquela obrigação lá pra frente. A mesma coisa com o seu material de estudo. Você não precisa estudar agora coisas que não vão ter impacto na sua vida agora. Mas talvez, por exemplo, você vá prestar uma prova do pró-residência daqui a pouco. E nesse pró-residência você tem temas que caem mais. Ou seja, deixar para estudar depois alguns temas que não vão afetar a sua preparação agora, isso é porque você não precisa estar pronto agora, você tem que estar pronto no momento da prova. Ou seja, você não precisa seguir exatamente aquele rotina, aquela aula toda semana, todo aquele esquema com base no grosso, na coletividade. A parte de ser um procrastinador eficiente é uma etapa da maturidade, daquele momento, daquele processo, que nós chamamos dentro da mentoria, de ser protagonista da sua própria aprovação. Um procrastinador eficiente é justamente essa pessoa, aquele que sabe quais são as estratégias que vão potencializar e que vão fazer melhorar o seu rendimento, seja na sua nota, seja na sua disposição, seja na sua rotina. Porque se você consegue fazer uma procrastinação eficiente, ou seja,
no momento exato, você saber o que pode ser deixado para depois, sem que isso atrapalhe o seu sono, o seu desempenho naquele período, mas também atrapalhe as suas obrigações de agora. Quando você não deixa para depois coisas que podem ser feitas depois, você simplesmente prejudica a execução das coisas que têm que ser feitas agora. Então, ser protagonista da aprovação é saber priorizar. E o procrastinador eficiente sabe fazer isso. Ele não vai deixar para depois aquela coisa que é importante agora. Eu concordo contigo que é errado, isso não é eficiência. Mas se você quer começar a ser um procrastinador eficiente, ou seja, você quer começar a ser uma pessoa mais produtiva, com uma rotina um pouquinho mais intensa, conseguindo entregar as coisas dentro do período e tendo nesse caminho momentos mais lustros para a produção, seja ela em relação a percentual de acerto, seja ela em número de questões, seja ela em tempo de estudo, seja ela em execução de provas na íntegra, seja isso na sua vida social, por exemplo. Então, às vezes, você está deixando de fazer alguma situação que é de fato muito importante para a sua vida social, um aniversário de alguém, um casamento de uma pessoa querida, alguma coisa do gênero, porque você tem uma obrigação para daqui 6 meses, por exemplo. E nesse caminho, você vai se prejudicando por não saber o que procrastinar. Então, a procrastinação, ela é, no geral, neutra. Ela se define sendo boa ou ruim com base em você, na maturidade que você tem para priorizar e ser protagonista da sua própria aprovação. Então, se você pretende caminhar rumo a uma escolha da residência, rumo a essa liberdade assim, da escolha da residência, saber procrastinar é sim uma das habilidades necessárias para você ter ao longo da sua preparação um ano saudável e um ano de crescimento. A gente sempre fala dentro da mentoria que o crescimento ele não é rápido, né? Ele é progressivo e ascendente e parte muito de saber as horas corretas de fazer cada coisa. E aí ao longo desse período a gente vai trabalhando sobre isso. Tá? Então, para procrastinar não necessariamente é ruim, nem necessariamente é bom. A procrastinação é algo neutro. Quem vai definir se ela é boa ou se é ruim é o jeito que você vai lidar com isso. Tá? Então, aprenda a deixar para depois aquilo que pode ser feito depois. E aprenda a fazer agora aquilo que tem que ser agora. Isso vai tornar você um procrastinador eficiente e trazer você muito mais perto dos seus objetivos. Isso que eu estou falando é exemplo, claro, para preparação na residência, mas eu tenho certeza que isso pode ter muito impacto na sua vida em outras áreas, para você de fato se dedicar naquele momento àquela coisa que vai trazer resultados para você naquele projeto que você tanto aí deseja, tá? Então, antes de terminar, mais um convite para vocês, se inscreva aqui no canal quem não é inscrito, continue acompanhando os vídeos aí do Mentoria Residência para que a gente produza cada vez mais e mais e envia para aquele colega que sempre gosta de procrastinar um pouquinho da forma que não tem que ser. Esse vídeo aqui pode ajudar ele também, tá certo? Então, grande abraço, muito obrigado e até a próxima.